Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de maio de 2020, uma quarta-feira, dia de sol, sem nuvens, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. 21 graus, temperatura interna. Eu estou desenvolvendo um tema nos últimos vídeos aí, 2 temas aliás, né? Estou falando sobre a questão dos dogmas cristãos, 2 dogmas falsos cristãos que se referem ao corpo terreno de Cristo e ao nascimento de Cristo. São 2 inverdades ou 2 mentiras. Mentiras por quê? Porque em relação ao nascimento de Cristo, se tem na Bíblia uma passagem que supostamente Maria de Nazaré está dizendo que como que eu posso estar grávida, nesse sentido, não estou reproduzindo exatamente as palavras que estão na Bíblia, mas é nesse sentido. Como posso eu ter engravidado se eu não conheci nenhum homem? Isso é uma mentira. Isso foi introduzido aí possivelmente no início do catolicismo, quando os dirigentes eu acho que houve um espertalhão, acho não, houve mesmo, e que introduziu essa mentira com a finalidade de atrair, terminar os questionamentos, né? Porque havia muitos boatos, enfim, que o pai terreno de Cristo teria sido um soldado romano, chamava de Pantera. Se alguém quiser pesquisar aí na internet vai encontrar uma referência. Então existia isso. E na verdade, a verdadeira história de Maria é que as pessoas próximas delas sabiam que ela era filho, que Jesus era filho de um romano. Isso sabiam. E esses absurdos aí de que houve essa concepção sem Maria ter se relacionado com um homem, isso só existiu depois que a Igreja Católica foi instituída. Porque todos, mesmo contando com a interpretação humana, enfim, tem alguns erros, a falta de compreensão dos discípulos com referência a Jesus, enfim, não havia esse tipo de absurdo. Não existia. Isso foi uma mentira introduzida pela Igreja Católica. Agora, eu faço os meus vídeos, ultimamente tenho feito assim por volta de uns 30 minutos, então em foco, ou então sobre o nascimento de Cristo, com a finalidade de esclarecer, quanto sobre o corpo terreno de Cristo, que existe realmente. É impossível um corpo terreno na matéria grosseira se transformar em espiritual. Então o corpo de Cristo tinha que necessariamente ficar aqui na Terra. E esses esclarecimentos eu só me esclarecer sobre essas questões, esses dogmas falsos, devido à mensagem do Graal.
E a partir, eu conheci a mensagem do Graal, da existência da mensagem do Graal em 1984. Aí já tem aí bastante tempo, né? Uns 36 anos. Mas eu comecei a estudá-la com em 1988, quando eu tinha aí uns 26, 27 anos. Né? A partir daí eu tive esclarecimento, tudo, né? Sobre a verdade, a luz é a verdade, que é do Filho do Homem. A mensagem do Grau é escrita pelo Espírito Santo. Ele se encarnou na Terra, esteve pessoalmente, é o Filho do Homem que Jesus Cristo prometera. Então, também através do livro, o livro do Juízo Final. Deixa eu mostrar aqui, de Rosélis von Sass. Ela enfoca temas como profecias, a terceira mensagem de Fátima, deuses, morte terrena, as doenças e o sofrimento, sono, sonho, o sol está morrendo, o cometa do juízo final. No início ela fala muito sobre... Aí tem um capítulo aqui muito interessante, que fala a Bíblia, capítulo 8º da obra O Livro do Juízo Final. Então ela tem um texto muito informativo, muito interessante, muito esclarecedor sobre o que realmente é a Bíblia, né? Fala sobre o Velho Testamento, a Arca de Noé, que está muito mal contada. E também ela fala sobre o Novo Testamento, Adão e Eva. Esclarece exatamente, espiritualmente, Sodoma e Gomorra, Abraão. Uma das coisas que mais as pessoas fantasiam, enfim, é sobre Abraão, né, que teria colocado aceitado sacrificar seu filho, né? Mas isso é uma visão totalmente distorcida. Na verdade, o que Deus não exigia isso, que se sacrificasse assim, ou matasse, né, o próprio filho de Abraão. Mas foi uma questão de renúncia, porque ele era uma pessoa já rica, né, de posses, mas ele era muito apegado à família. E de uma certa maturidade ele resolveu se dedicar exclusivamente a servir a Deus, cumprir a vontade de Deus. Então aí ele teve uma revelação que ele teria que deixar os seus apegos materiais. E um deles é os seus filhos, a sua família, né? Então foi isso que ele foi o sacrifício dele. Olha, eu vou ler esse trecho aqui, Abraão, e fazer um comentário. Embora eu tenha falado, eu estou assim variando um pouco os termos, né? Mas a finalidade principal que eu tenho com o meu trabalho, assim, é quebrar, desmistificar esses dois principais dogmas, né? Que está dogmas falsos, né? E que os chamados cristãos
vão propagando irrefletidamente. E mentira, em verdade, expende na alma, escurece a alma, né? E a nossa finalidade como seres humanos é justamente lutar pela luz e a verdade, o esclarecimento espiritual, porque com mentiras, isso pende na alma, escurece a nossa alma. Então isso é a nossa luta diária de cada um de nós, buscar o esclarecimento espiritual, que é o fundamental. Nós temos nossas centelhas eternas. Porém, se nós, na nossa peregrinação material, desde que saímos lá inconscientemente do reino espiritual como centelhas inconscientes, não seguimos a verdade, a pureza, mesmo que de acordo com nossa limitação, que vai se expandindo, né? O conhecimento, enfim, a sabedoria, mas temos sempre que lutar com o nosso limite humano. Mas não podemos cairmos em erros. É que nem, por exemplo, um aluno que está lá, vamos supor, fazendo um curso universitário, vamos supor, de medicina. Ele tem aqui no primeiro ano as suas bases, né? Tá certo? Assim, primárias. Mas ela tem que ter uma base certa, né? Dos seus conhecimentos, que ela vai ser ampliado no segundo, terceiro ano, vai escolher sua especialidade, enfim. Mas os conceitos fundamentais eles têm que estar corretos. Se desde o primeiro ano você começa com ensinamentos errados, no futuro não vai adiantar nada você passar para o segundo, terceiro ano, que você já está com base errada. Então, praticamente, você pode jogar todo o seu conhecimento fora, se você tiver conceitos errados desde a base, porque isso vai prejudicar tudo. É o mesmo na questão espiritual. Se você começa a acreditar, propagar dogmas falsos, você vai estragar tudo. Né? E no final você vai se perder espiritualmente. Então, uma das principais questões aí na Bíblia bom, no caso dos cristãos sempre tem essas duas questões fundamentais. Do Novo Testamento, que é em relação a Jesus, que é justamente sobre o nascimento. Já falo aqui que Maria, ela se relacionou com... Teve um amor muito rápido, porque foi com um militar romano, um centurião. E ele estava de passagem, né? Eles realmente tiveram uma atração muito grande, mas um amor espiritual, né? E físico também, porque a atração, Maria era muito bonita, o centurião romano era um jovem, enfim, também muito nobre, né? Enfim, houve uma atração física também, naturalmente, mas houve principalmente um profundo amor. Não era porque eles não eram casados, né? Nem namoravam, conheceram. Assim. A Maria estava pegando lá de manhã a água no poço, né? O seu cântaro, né? Ela no poço e se deparou de repente com uma tropa de romanos que estavam indo em direção para Jerusalém. E aí ela se deparou com um centurião, né, que estava liderando sua tropa. E ofereceu o cântaro de água para ele saciar a sede. Né? E tanto ele como os companheiros ficaram admirados, né, daquela atitude, porque atitude assim cordial de amor por parte de Maria, enquanto que os judeus lá geralmente a maioria considerava os romanos intrusos, inimigos, né? E Maria não pensava assim, ela tinha um pensamento diferente, ela levava em consideração a espiritualidade que existe em todos nós, né? Que nos une, independente de nações,
essas mesquinharias humanas, né? Então, esse é um dogma do nascimento de Cristo, muito, talvez na Bíblia, assim, que é mais difundido, que é a Bíblia assim, que contém o Novo Testamento, e para os chamados cristãos, é fundamental. E também com relação à morte de Cristo, do corpo terreno de Cristo, que eu também digo que foi Maria de Nazaré que pediu que eu voltasse o corpo de Cristo. Pediu a José de Arimateia e ao apóstolo João. Então eles se ocultaram. E eu tenho minha teoria, com base na literatura do Grau, que está no Calvário de Gordon, lá em Jerusalém, justamente na órbita caverna direita. Do Calvário de Gordon. Esse local fica uns 700 metros na direção norte. Vamos falar assim: a Igreja do Santo Sepulcro é o verdadeiro local onde os restos mortais, não, onde Jesus foi crucificado e primeiramente enterrado. É a sepultura aberta, né? Que está na Bíblia. Agora, olhando a partir do Igreja do Santo Sepulcro em direção norte, norte e nordeste, vamos dizer assim, vai a 700 metros em linha reta, vai se encontrar o Calvário de Gordon, que aí os evangélicos aí, acho que britânicos e também acho que algum alemão também sugeriu que nesse Calvário de Gordon seria o local de onde Jesus foi crucificado. Mas isso não é verdade, né? Isso seria só um lugar alternativo em relação ao Igreja do Santo Sepulcro. Mas foi esse trajeto que outrora fizeram José de Arimateia e João carregando os corpos. Segundo a minha teoria, né? Eu sei que esse fato existiu mesmo. Isso é certeza absoluta. Agora, quanto ao que seria o local, o Calvário de Gordon, é a minha interpretação. É a minha teoria, que eu divulgo, inclusive na minha página do Facebook. Quem desejar entrar, meu nome é Antônio César Domingues Edo. Logo na foto, na entrada da minha página, naquela foto principal, eu coloco a Mensagem do Grau, o livro da Mensagem do Grau, no caso editado pela Ordem do Grau na Terra. Tem outra versão também, também coloco embaixo os sites, eu sempre recomendo a Mensagem do Grau, coloco os dois sites das entidades editoras que publicam a Mensagem do Grau em língua portuguesa, que tem a da Fundação da Mensagem do Grau em Frankfurt, não, em Stuttgart, na Alemanha, que publica a Mensagem do Grau em mais de 20 idiomas, e naturalmente o português, que é essa aqui, né? Tem a capa verde. Aí em cima eu coloquei Deus, porque essa aqui é uma obra pessoal de Deus. Ele escreveu de próprio punho. Quando se fala Jesus Cristo, é Deus. Quando se fala em Emmanuel, o Espírito Santo, é Deus. Então Jesus Cristo, vamos supor, ele concentra em si especialmente o amor de Deus. Enquanto que Emmanuel, o Espírito Santo, concentra em si principalmente a justiça de Deus. Então, as leis, né? E, enfim, e tem a Ordem do Grau na Terra, que publica no português, vamos dizer, brasileiro, né? A Ordem do Grau na Terra é sediada em Budas Artes. E eu até prefiro, que se eu fosse recomendar para a pessoa que não conhece a Mensagem do Grau,
que preferisse ler pela mensagem do Graal, que aparece na foto lá, que tem uma sobrecapa branca e a capa dura é preta. Eu recomendo que, de preferência, aqui no Brasil, quem for ler a mensagem do Graal, faça a opção pela ter publicado pela Ordem do Graal na Terra. Por quê? Porque é o português brasileiro, eu acredito que é mais fluente, né? Eu acho que, na minha opinião, para quem está iniciando. Agora, como eu sempre estudei, praticamente li e reli pela edição publicada pela Ordem do Graal na Terra, que é o site www.graal.org.br. Mas nos últimos 2, 3 anos eu adquiri essa mensagem do Graal, publicada pela Fundação da Mensagem do Graal, que é o português europeu, vamos dizer assim. Então, tem termos um pouco não digo que a forma do português, né, lá da Europa mesmo, é um pouco diferenciado do português assim aqui brasileiro, vamos dizer assim, né? Então você tem termos um pouco diferentes e a construção do texto, né? É interessante que o português ele tem um sotaque diferente mesmo em geral do Brasil, embora o Brasil tem por ser muito grande, tem suas diferenças regionais também, né? Mas quando eu converso assim com uma pessoa, um português mesmo com aquele sotaque, eu tenho às vezes uma dificuldade de compreender o que a pessoa está dizendo. Para começar pelo ritmo, que é um ritmo mais rápido, né? O brasileiro fala um pouco mais devagar, né? E o português fala muito rápido, assim, né? Isso de forma geral, né? Então, o site dessa Fundação da Mensagem do Graal é www.grau.d. Esse ponto D é Deutsche, né? Alemanha. Então, repetindo os sites da Fundação da Mensagem do Graal, www.grau.de. DE. E tem outro também que é do movimento, que faz parte da Fundação da Mensagem do Graal, que é do Movimento Internacional do Graal. E também tem o Movimento Internacional do Graal no Brasil, que é www.mensagemdograal.com.br. Aí você entra direto aqui do Brasil, né? Da Mensagem do Graal em português. Agora, se você entra no site internacional, você tem diversos idiomas, né? Então você coloca lá no português. E a da Ordem do Graal, novamente repetindo, www.graal.org.br, e que é a que publica o livro do Juízo Final, mais uma vez, de Roselyse von Sass. Ela foi uma discípula de Abedrushim e que fundou a Mensagem do Graal. Mas então estou falando sobre sistemas, que eu procuro sempre pegar nos pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, da fé cega, né? Das mais interpretação. Porque a Bíblia, se ela for lida literalmente ou unilateralmente, todas as mentiras, as mentiras ou então as más interpretações dos autores, ou limitações humanas, né, sempre vão estar presentes. Mesmo que seja que a Bíblia me parece que tem uns 40 autores, né, desde o Antigo Testamento.
e sempre tem, às vezes, tendencioso, como a história de Salomão, que com a visita da rainha de Sabá, que procurou enaltecer a figura de Salomão, né? Quanto que a rainha de Sabá era uma pessoa que seguia a luz, né? Ela é uma pessoa... Aliás, a rainha de Sabá, na minha opinião, ela foi Maria Madalena, praticamente para mim é certeza, né? Praticamente certeza, né? Porque eu vejo a personalidade, né? Os fatos, né, que são interligados. E com certeza ela foi a imperatriz Leopoldina, rainha de Sabá. A imperatriz Leopoldina, do Brasil, e Rosélia de von Sass, a última encarnação. E foi ela que Jesus disse, né? Que a rainha do Levante. Levante significava da Arábia, né? Ou então da Arábia do Sul, né? Que a rainha do Levante iria voltar para o juízo final, né? E então é isso. Agora, então, na Bíblia dos cristãos, que tem o Novo Testamento, os principais dogmas a serem esclarecidos é do nascimento e da morte terrena de Cristo. Agora, quanto à Bíblia dos Hebreus, eu acho que o principal dogma é em relação a Abraão, né, que está bem mal contada. Tem também outros de Maomé, não, de Noé. Maomé é o posterior a Cristo. Né? E então tem muitas coisas. Então esse livro de Rosério von Sass esclarece. Esse capítulo aqui, a Bíblia, esclarece perfeitamente. Capítulo assim até longo, né? Agora vamos ver aqui o que fala. Todo o capítulo é interessante, mas vou pegar esse texto de Abraão. O Velho Testamento da Bíblia também poderia ser ainda de grande valor hoje se os textos das imagens mostradas espiritualmente em matéria fina tivessem permanecido genuínos. Se não tivessem sido misturados com tantos relatos triviais de interesse apenas para aquelas épocas e para os próprios implicados. Tomemos mais um exemplo. A história de Isaac. Em Gênesis 22, 1-2, podemos ler. Passado isto, tentou Deus a Abraão. Ele disse: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: Aqui estou. Continuou Deus: Toma Isaque, teu filho único, a quem tu tantos amas, e vai à terra da visão. E oferecer-mo-ás em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Será que Deus tinha realmente tentado Abraão desse modo? Teria de fato Abraão recebido a incumbência de matar o próprio filho? Abraão era um homem rico e bem conceituado da tribo Manassé. Quando se tornou mais velho, pediu a Deus para poder servi-lo e fortalecer a verdadeira fé por toda a parte onde ela estava prestes a desaparecer. Abraão, no entanto, era muito apegado a seus numerosos filhos e mulheres. Uma vez, porém, que seu rogo para poder servir a Deus era sincero, o seu guia espiritual informou a respeito das condições exigidas de uma pessoa para realizar uma missão superior da luz. Uma das condições, aliás a mais difícil para Abraão, dizia que aquele que quiser servir ao Deus onipotente não deve deixar que nada o impeça, nem filhos, filhas, mulheres, pais ou nenhum outro. Pois bem,
Abraão sentiu-se suficientemente forte para cumprir essa condição também. Foi-lhe, sim, difícil separar-se de seus filhos, pois muitas vezes saía com um ou outro. Contudo, sua vontade de servir a Deus era sempre mais forte. Era de se esperar que a resolução do rico Abraão causasse grande sensação. Mesmo naquela época, não era algo comum um homem rico e honrado sair para pregar. A história de Abraão foi escrita mais tarde, contudo, como sempre, foi habilmente entrelaçada nessa tradição uma mentira. Deus foi apresentado como um senhor cruel, impondo a Abraão a dura prova de matar seu filho predileto. Muitos, ao tomarem conhecimento disso, ficaram com medo de Deus. Se o servir a Deus era um encargo tão pesado, preferiam nada ter com isso. A consequência foi que muitas pessoas deixaram de fazer muito de bom que a si próprios e a outrem teria ajudado muito. Então vemos aí. Quem quiser se livrar das crenças cegas, está aí. Mensagem do Graal na Luz da Verdade e o livro do Juízo Final de José Gonçalves. Então, esse capítulo aqui tem umas 20 páginas, né? Então tem muito dogmas falsos a serem destruídos, banidos da civilização humana, porque estamos agora na era da luz e da verdade. Então, nesse capítulo, fala, por exemplo, na sequência, são os subtítulos, né? A Bíblia, né? Fala sobre o Velho Testamento, a Arca de Noé. Desmistifica e esclarece todos os principais pontos da Bíblia. Adão e Eva. Crescei e multiplicar-vos. Sodoma e Gomorra. Abraão. O Novo Testamento. Canonizações. São Jorge. O Filho do Homem. E o Culto de Maria. Então tá aí. Eu vou encerrar agora, porque já esse é mais ou menos o tempo. Então, bom dia a todos. Fiquem na paz, fiquem na luz.